galera, beleza? Vamos continuar? Hoje a gente vai dar uma continuidade falando sobre o coração. Na última aula eu dei uma pegada geral falando sobre os vasos sanguíneos, as cavidades do coração, para vocês poderem realmente entender a estrutura morfológica do coração, né? Então agora eu vou partir para uma parte mais fisiológica de funcionamento mesmo do órgão. Como eu disse para vocês, eu ia falar sobre os movimentos do coração. Quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque essa dinâmica é muito importante para a gente entender o próximo assunto da semana que vem, que vai ser a circulação sanguínea pelo corpo. Como que ela acontece, não só pelo corpo, mas pelo pulmão também, para vocês poderem entender a dinâmica disso aqui, beleza? Então olha só, os movimentos do coração eles são classificados em dois tipos de movimento. Como a gente sabe, o coração ele tem capacidade de contrair e relaxar. Ele faz essa movimentação aqui, ó. A movimentação de quando ele contrai é chamado de sístole. Então perceba aqui, ó, sístole é o movimento de contração, né, do coração que faz o sangue sair da câmara, seja tanto no átrio quanto no ventrículo. Ou seja, quando eu falo de contração e relaxamento do coração, eu estou falando que acontece tanto no átrio quanto no ventrículo, tá? Vocês vão perceber que tem uma dinâmica bem interessante nisso aí. Então, sístole é quando ele contrai. Então, ó, sístole, como ele está contraindo, ele está diminuindo o espaço, isso faz com que, ó, a gente viu isso lá na caixa torácica. Se eu tenho um espaço e eu diminuo ele, eu faço o que com a pressão? Eu aumento a pressão aqui dentro. Se eu aumento a pressão, ele expulsa esse sangue para fora dessa câmara, tá? Então é o movimento de contração do coração que faz o sangue sair da câmara, seja átrio, seja ventrículo. O segundo movimento, quando ele está contraído, ele relaxa. Se eu tenho um movimento de relaxamento, percebam que eu estou aumentando a área ali. Eu fazendo isso, a pressão interna diminui e faz com que o sangue entre. Então a diástole, ó, sístole e contração, diástole é o relaxamento do músculo cardíaco, é quando o coração relaxa. Quando ele faz isso, ele permite a entrada do sangue na câmara, tanto no átrio quanto no ventrículo. Esse esquema que eu estou representando aqui para vocês, apesar dele não ocorrer exatamente dessa forma, depois eu vou mostrar para vocês que não é exatamente assim, porque ele tem uma diferença de tempo, mas para fins de estudo, para a gente poder entender, eu representei dois momentos aqui do coração. O primeiro momento, eu vou representar uma diástole atrial e uma sístole ventricular. No segundo momento, eu vou fazer uma sístole atrial e uma diástole ventricular. Tá? Então perceba que tem a diferença. Ó. Enquanto aqui tem uma diástole atrial, aqui eu tenho uma sístole atrial. Enquanto eu tenho uma sístole ventricular, eu tenho uma diástole ventricular. Beleza? Então vamos para o primeiro desenho. Na diástole atrial, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Quando ele está fazendo uma diástole, perceba que eu representei pelas setas que a câmara, nesse caso o átrio, ele está expandindo, tanto o esquerdo quanto o direito. Ao fazer isso, o sangue automaticamente entra nessas cavidades. Então o sangue que está vindo aqui do corpo, lembra que eu falei sobre isso, ó, ele vai entrar porque ele está expandindo. E o sangue que está vindo aqui do pulmão também vai entrar porque o átrio esquerdo também está expandindo. Beleza? Vale lembrar o seguinte, que quando isso está acontecendo, essa válvula presente aqui, que depois nós vamos nomeá-la, e essa válvula aqui, elas se fecham. Depois vocês vão entender por que isso acontece, tá? Então, ó, na diástole atrial, eu tenho uma expansão do átrio e o sangue entra nele. Beleza? Mas supondo que está acontecendo ao mesmo tempo uma sístole ventricular, isso vai acontecer. Quando o átrio estiver em diástole, o ventrículo está em sístole e lá inverte. Só que a única diferença que eu quero mostrar para vocês é que não é os dois ao mesmo tempo e os dois aqui. Não é dois átrios fazendo diástole, dois ventrículos fazendo sístole. Ela tem um descompasso que depois, quando eu chegar lá na frente e falar controle nervoso, eu vou mostrar por que tem isso. Então, na verdade, é mais ou menos assim, ó. Enquanto esse átrio direito está em diástole, o ventrículo direito está em sístole. Automaticamente, ao mesmo tempo, esse ventrículo esquerdo está finalizando uma sístole, entrando uma diástole, entrando uma sístole, e esse aqui depois vai fazer a sua diástole também. Então tem uma diferença de tempo, tá? É meio que, vamos dizer assim, meio que diagonal. Então, enquanto esse átrio direito está fazendo uma diástole, o ventrículo esquerdo também está fazendo uma diástole. E os dois estão fazendo sístole, os outros dois, o átrio esquerdo e o ventrículo direito. Depois isso vai invertendo e vai fazendo esse movimento aqui, ó. Mas para a gente poder entender, eu estou fazendo como se os dois fizessem diástole e os dois fizessem sístole.
só para a gente poder entender. Agora passa para a câmara de baixo. Agora eu tenho uma sístole ventricular. Perceba que a seta indica que ele está contraindo. Se ele está contraindo, ele está expulsando o sangue. Com isso, ele joga o sangue nos vasos. Ó. Nesse caso do ventrículo direito, ele joga o sangue na artéria pulmonar para ir embora para o pulmão. No ventrículo esquerdo, ele está jogando o sangue na artéria aórtica para mandar para o corpo. Então, nesse momento, é que a espessura da câmara do ventrículo esquerdo é maior, faz mais força, expulsa o sangue pela artéria aorta. Essa faz menos força, expulsa o sangue pela artéria pulmonar. Beleza? Então, se eu perguntasse para você assim, ó, qual é a função da diástole atrial? Fazer com que o átrio receba o sangue do corpo no átrio direito e do pulmão no átrio esquerdo. Qual que é a função da sístole do ventrículo esquerdo? Expulsar o sangue para o corpo, mandar o sangue pelo corpo. Qual que é a função da sístole do ventrículo direito? Mandar o sangue para o pulmão. Fechou? Qualquer coisa vocês voltam, pausa, volta, vê novamente e tira a dúvida lá depois. Passo para o desenho de cá. No desenho de cá eu inverti a situação. Eu tenho agora uma sístole atrial e uma diástole ventricular. Beleza? Então olha o que está acontecendo. Ó. Nesse caso agora eu tenho uma contração dos átrios. Perceba que o átrio, ao contrair, ele não manda o sangue para fora do coração. No entanto, que no momento que ele vai fazer a sístole, olha o que eu marquei aqui, ó. Ele fecha a válvula dos vasos, ó, para justamente o sangue não voltar para dentro do vaso. Mas olha o que acontece, essas válvulas aqui, ó, se abrem. E aí, então, o objetivo da sístole atrial é mandar o sangue para o ventrículo para encher o ventrículo. Só que para isso acontecer, é necessário que o ventrículo esteja em quê? Em diástole. Perceba na seta que eu estou expandindo. Só que ao expandir o ventrículo, para evitar que o sangue que está dentro da artéria aórtica, da artéria pulmonar volte, fecha-se essas válvulas dos vasos, ó. E aí então somente o sangue vindo do átrio que preenche o ventrículo. Então perceba que é um movimento em conjunto. Na verdade, o movimento, deixa eu deixar meu pincel aqui, ó. O movimento é esse, ó. Quando o átrio faz a contração, vou até representar assim como para ele mandar o sangue para cá. Quando ele faz a sístole, o ventrículo faz diástole para receber o sangue. Quando o ventrículo vai fazer a sístole, esse aqui faz a diástole, só que não é para mandar o sangue para cima. Aí essa válvula aqui vai se fechar. Só que eu tenho sangue vindo de fora que vai preencher o átrio, enquanto o ventrículo está expulsando sangue para onde? Para o pulmão ou para o corpo. E espalha para o corpo todo. Depois eles invertem o papel. Entendeu? Então sempre vai fazendo esse movimento. Sístole atrial, diástole ventricular. E vai fazendo isso, ó. E ele vai promovendo, então, esse fluxo sanguíneo. Então, galera, é isso que é sístole e diástole. Então, eu tenho sístole atrial, eu tenho sístole ventricular. Eu tenho diástole atrial, diástole ventricular. Eu quero que vocês entendam, é esse movimento que ele está fazendo. Vamos aproveitar essa aula de hoje, para a próxima aula a gente já entrar em circulação. Vamos dar nomenclatura aqui, ó. Eu quero falar para vocês sobre essas válvulas aqui, ó. Na verdade, todos os vasos têm válvulas. Então, por exemplo, existe a válvula aqui presente na artéria pulmonar, tem a válvula presente na artéria aórtica, tem a válvula presente nas veias pulmonares e tem a válvula presente nas veias cavas. Essas válvulas são chamadas de válvulas semilunares. São válvulas, então, responsáveis em fechar o fluxo de sangue, seja de fora na entrada para o átrio, ou seja de dentro na saída dos ventrículos aqui. Então são válvulas semilunares e recebe o nome do vaso seguinte. Então, por exemplo, válvula semilunar da artéria aorta, beleza? Já essas válvulas presentes entre o átrio e entre o ventrículo, aí são válvulas mais específicas. No caso do lado esquerdo aqui, ó, é uma válvula chamada de válvula. Deixa eu colocar aqui, ó, válvula. Vocês podem encontrar na literatura como válvula, eles podem usar esse nome. É uma válvula chamada de válvula bicúspide ou denominada de mitral. Mas o nome mais comum é esse aqui, ó, válvula mitral. E essa válvula do lado de cá é uma válvula, vou abreviar aqui, ó, chamada de tricúspide. Essa não tem um nome seguinte. Agora a pergunta que eu faço para vocês. Qual dessas duas válvulas trabalha com maior intensidade? Óbvio que é a mitral.
Então a mitral, ela trabalha com muito mais intensidade porque o ventrículo esquerdo faz muito mais força. Então quando o ventrículo esquerdo ele faz a sístole, que está mostrando aqui, ó, essa válvula tem que fechar aqui a mitral e ela sofre uma força muito grande por ela, porque ele precisa de uma força para mandar esse sangue para o corpo inteiro. Já a válvula tricúspide, não, ela é mais tranquila, ela é bem mais tranquila. Por que ela é tranquila? Porque aqui tem uma contração de sangue, mandar o sangue para o pulmão, então não precisa de muita força, tá? Então só mesmo aí mais um detalhezinho. E aí na nossa próxima aula, então, nós vamos falar sobre a circulação, tá? Então vai faltar a gente falar sobre circulação, depois a gente vai falar sobre o controle nervoso, né, do coração, como que é o controle nervoso em cima disso aqui, e aí tem umas peças fundamentais. E aí ficou faltando, se eu não me engano, eu acho que a gente não falou sobre grupos sanguíneos. Confirma para mim no caderno, depois vocês comentam aí para mim, ó, professor, a gente não viu o grupo sanguíneo, aí eu deixo para o final. Fechou? Então não esquece, não perca o ritmo, anota, tira dúvida, posta na timeline as dúvidas que a gente vai respondendo. Fechou? Um abraço, galera, até mais.